Olá, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso quarto vídeo, que a gente está tratando sobre o tema da extinção do contrato de trabalho, né, da dissolução do contrato de trabalho. A gente vai ver agora nesse começo de vídeo sobre a dispensa por justa causa, né? A gente está tratando aqui na matéria de direito do trabalho, meu nome é Juliana, e a gente está dando continuidade ao tema, nosso tema, que a gente está trabalhando no nosso semestre. E esse último tema que a gente vai tratar é a extinção do contrato de trabalho. A gente falou nos outros vídeos, né, no último vídeo, de uma das formas que a gente tem de extinção de contrato, das duas primeiras, que foi a dispensa sem justa causa, ou seja, sem motivo aparente, sem um motivo real, para o empregador dispensar o empregado, e a gente falou também da extinção do contrato por falência, né, por extinção da empresa. Então, a gente tratou desses dois primeiros tipos de dissolução do contrato de trabalho e vai tratar agora da dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa é o inverso da dispensa sem justa causa, porque agora a gente tem um por, né? Então, a gente tem um motivo para haver essa dispensa. E esse motivo é uma justa causa, é uma causa legítima, né? É uma justa causa, uma causa legítima para que aquele empregador demita, dispense o empregado. Então, decorre da prática de falta grave pelo empregado, tornando impossível a manutenção do vínculo. Então, aqui é uma falta grave. Então, a gente utilizar, aí tem que associar a ideia da justa causa à ideia de uma falta grave. Então, a falta grave praticada pelo empregador. Quando eu tenho dispensa por justa causa, é uma falta grave praticada pelo empregado. E é uma falta tão grave, gravíssima, que é insustentável, é impossível manter o vínculo de trabalho. Então, por isso que ocorre a dispensa, certo? Quando eu trato de dispensa por justa causa, as únicas verbas rescisórias que o empregado tem direito a receber são o saldo de salário e as férias vencidas, se houver, acrescida de um terço, né? Se houver, porque são verbas, são direitos que o empregado já obteve, né? Ele já teve, ele já trabalhou para ter aquele direito, né? Então, é somente o saldo de salário e as férias vencidas, se houverem. E a dispensa por justa causa caracteriza-se como uma pena disciplinar, que a gente está tratando. Lembram-se do poder de disciplina do empregador, né? O poder disciplinar, o poder que o empregado, o poder de direção do empregador, e esse poder de direção do empregador, uma das possibilidades é o poder disciplinar. E o poder disciplinar é justamente essa questão da pena disciplinar, da sanção disciplinar. O empregador, ele pode sancionar o empregado quando este cometer alguma falta. Então, a gente tem graus de falta, a gente tem leve, média e grave, gravíssimo. E a gente está tratando aqui de uma advertência, de uma suspensão ou, em último caso, de uma falta grave, e que justamente vai gerar a justa causa. Então, a justa causa é uma pena disciplinar, é uma sanção disciplinar mais grave, é a maior de todas. Eu estou punindo, entre aspas, mas é uma punição do empregado por ele ter feito uma indisciplina, por ele ter cometido um ato considerado falta grave. A súmula 316 do STF afirma que a simples adesão à greve não constitui falta grave. A gente anteriormente tinha a ideia de que a greve seria uma indisciplina do empregado, né? Que ele estaria indo contra as ordens do empregador. E a súmula 316 do STF vem falar que não, que a simples adesão, né? O simples fato do funcionário, do empregado aderir a uma greve não constitui falta grave, ou seja, não constitui caso para que ele seja dispensado por justa causa, né? Não dá motivo para uma dispensa por justa causa. E a gente tem as hipóteses taxativas da justa causa. O que é isso, gente? É a hipótese de que o rol que a gente tem no próximo artigo que a gente vai verificar é um rol taxativo. Vocês já devem ter ouvido essa palavra quando eu falo exemplificativo ou taxativo, um rol.
Role é as opções, né? O role são as possibilidades. E em relação à taxatividade, é a ideia da obrigatoriedade. Eu só tenho casos de falta grave, casos de justa causa, naqueles casos específicos que a lei determina. Eu não tenho justa causa por uma associação, por uma similitude, por algo que pareça com um caso de uma justa causa de um caso que está na legislação, que está expressamente no artigo. Não. Eu só tenho justa causa se aquele caso puder ser enquadrado naquela característica, naquela ação que tem lá no artigo da justa causa, tá? Então, a gente tem o quê? Um rol taxativo de justa causa. Eu somente posso aplicar a justa causa nos casos expressos previstos na lei. Então, qual é esse artigo que a gente trata de justa causa? É o artigo 482 da CLT. E agora a gente vai falar sobre cada um desses casos que pode haver a justa causa pelo empregador, tá? Quando a gente fala de dispensa por justa causa, a gente está falando que o empregado cometeu algum ato de indisciplina. Então, a gente tem aqui no 482 justamente a ideia das dispensas por justa causa. E uma das primeiras causas da dispensa por justa causa é a improbidade. Improbidade caracteriza-se como qualquer ato lesivo ao patrimônio do empregador ou de terceiro relacionado com o trabalho. Exemplo, furto, roubo, desvio de mercadorias. Então, a gente estava falando aqui de lesão ao patrimônio do empregador ou terceiro relacionado ao trabalho. Então, a gente tem aqui a improbidade como uma causa de dispensa por justa causa. Segundo, incontinência de conduta. Consiste no comportamento irregular do empregado no ambiente de trabalho, incompatível com a moral sexual. Aqui a gente está falando de moral sexual. Divulgação de fotos pornográficas, acesso a sites pornográficos, prática de atos libidinosos. Então, quando a gente fala de incontinência de conduta, a gente está falando da moral sexual, por uma atitude, um comportamento irregular desse empregado. Mau procedimento é o comportamento irregular do empregado incompatível com as normas exigidas pelo senso comum do homem médio. Exemplos: adulteração de cartão de ponto ou de atestado médico, uso de equipamentos ou materiais da empresa para fins pessoais sem autorização. Então, a gente está falando aqui do senso comum de homem médio. Então, vai depender do senso comum da gente entender o que é certo e o é errado, certo? E é um comportamento irregular do empregado nesse sentido. A gente tem outro tipo de fator para a dispensa por justa causa, negociação habitual ou em serviço. No primeiro caso, caracteriza-se como um ato de concorrência desleal ao empregador, exigindo a habitualidade sem permissão do empregador. A negociação habitual em serviço é o comércio praticado pelo empregado no ambiente de trabalho e durante a jornada, sem consentimento do empregador. Em qualquer um dos casos, a negociação pode se dar por conta própria ou alheia. Então, eu estou fazendo um negócio dentro do meu ambiente de trabalho sem autorização do meu empregador. Então, a gente está falando sobre uma negociação de concorrência desleal. Eu estou trazendo um produto que é concorrente direto do meu empregador para dentro do meu local de trabalho, fazendo esse tipo de concorrência, né? Então, é uma negociação habitual ou em serviço. Habitual, eu estou concorrendo com o meu empregador, mas fora do ambiente de trabalho. E, da mesma forma, do negociação em serviço é no local de trabalho. Aí a gente tem a condenação criminal sem sursis, é a condenação do empregado transitada em julgado, da qual decorra sua prisão, sem direito à suspensão da execução da pena, desnecessário que o fato esteja relacionado com o trabalho, a impossibilidade de comparecer ao trabalho em que seja dispensa. Lógico, gente, se eu tenho alguém que está condenado, ou seja, ele tem uma sentença transitada em julgada, ele vai estar preso. Então, e justamente porque ele não vai ter direito à suspensão da execução da pena. Então, se ele não tem direito ao sursis, que é a suspensão, ele vai estar preso. E se ele está preso, ele não consegue comparecer ao seu local de trabalho. Se ele não comparece ao local de trabalho, não tem por que continuar com
contrato de trabalho. Então, por isso aqui seja dispensa por justa causa. Mas lembrem-se que é condenação transitada em julgado, tá? Aí eu tenho a desídia. É o ato de negligência, displicência habitual, desinteresse no desempenho de suas funções. Exemplo, falta de assiduidade, de pontualidade. Então, eu estou negligenciando o meu trabalho, não estou tratando ele com a devida seriedade, não estou tendo responsabilidade. Então, isso enseja também dispensa por justa causa. Mas lembrem-se aqui, a gente está tratando de situações gravíssimas, a gente está tratando de situações extraordinárias no sentido de eu ter algo que é um grau elevadíssimo, então eu estou tratando de algo excepcionalíssimo para ser possível uma dispensa por justa causa. Em relação, por exemplo, à assiduidade, pontualidade, eu tenho que a pessoa, por exemplo, que faltou apenas um dia de trabalho, ela já pode ser demitida por justa causa, demitida, ou seja, o ato dela faltar somente um dia já ensejaria uma dispensa por justa causa? Não. Por quê, gente? Porque a gente tem aqui os outros tipos de sanções que a gente já estudou no poder disciplinar do empregador. Então, a gente tem, por uma falta leve, uma advertência, depois a gente tem a suspensão e, por último, a falta grave. Agora, se for algo recorrente, se já foi algo que você já disciplinou anteriormente, já tentou disciplinar, já aplicou sanções de advertência, já aplicou sanções de suspensões, e mesmo assim o empregado continua tendo essa questão da assiduidade, de pontualidade errada, né? Continua sendo inascido, né? Faltando, não tendo pontualidade tanto na entrega dos trabalhos quanto no desempenho das suas funções, então a gente já pode considerar isso motivo para você efetuar a dispensa por justa causa. Aí a gente tem também a embriaguez habitual em serviço, que é o uso abusivo de álcool ou outra substância entorpecente. Nesta hipótese, o ato garante a imediata dispensa se a embriaguez se deu em serviço e depende da habitualidade, se fora do serviço. TST adota que o alcoolismo crônico é visto como uma doença, a ensejar tratamento adequado e não dispensa por justa causa. Então, aqui, quando a gente fala de embriaguez habitual em serviço, é uma situação que você tem que saber verificar. E se você já viu uma vez, é uma imediata dispensa, no caso, se deu dentro do serviço, se você aconteceu agora e habitualmente já vem acontecendo e você sempre está vendo que aquele seu funcionário empregado está embriagado, está utilizando outras substâncias entorpecentes, então a gente já pode considerá-lo como um ato para dispensa por justa causa, né? Ele já está abusando do álcool de forma habitual e em serviço. Só que a gente tem que também distinguir a ideia do alcoolismo crônico, que é uma doença. E nesses casos, esse alcoolismo crônico não ensejaria no caso, a demissão, a dispensa por justa causa, incidiria a pessoa ir para um tratamento. Você direcionar aquele seu funcionário empregado para um tratamento justamente para cuidar desse alcoolismo crônico, tá? Aí a gente vem aqui também falando dessa outra possibilidade, que é a violação de segredo da empresa. Consiste na divulgação não autorizada de informações que possam causar dano ao empregador. Para a caracterização da justa causa, a informação tem que ser realmente sigilosa e sua divulgação capaz de causar dano efetivo ao empregador. A gente está tratando aqui de questões daquelas empresas que possuem patentes, empresas que possuem segredo de negócio, até com questões de negócio para fazer comércio, para abrir ações, alguma informação de venda que é primordial para o crescimento daquela organização. Então, divulgar essas informações que possam causar dano efetivo ao empregador também consiste numa possibilidade, num modelo de dispensa por justa causa. Aí a gente tem também a indisciplina, significa descumprimento de ordem geral de serviço dada pelo empregador a todos os empregados da empresa ou a todos os empregados de uma ou de alguns setores da empresa. É descumprimento de ordem. Eu falei para fazer dessa forma,
para fazer de forma A, o empregado fez da forma B. Então, ele está descumprindo uma ordem. E isso é questão de indisciplina. Mas lembrando sempre as questões dos graus, tá, gente, para aplicar essas causas de justa causa. Eu tenho os graus e níveis. Aqui a ideia também, se eu fiz uma vez, já é o nível de justa causa, ou depende do ato de descumprimento também, né, do nível do que gerou esse ato. Mas a ideia é você sopesar esses graus para não ter uma dispensa considerada arbitrária nesse sentido, quando você utiliza a dispensa por justa causa numa causa que não é por justa causa, né? Aí eu tenho a insubordinação, é o descumprimento de ordem pessoal de serviço dirigida pelo empregador individualmente ao empregado. O empregador individualmente, ele fala dá uma ordem, né? Ele fala uma situação, uma atividade específica para aquele empregado. E aquele empregado descumpre aquele empregado de forma pessoal, sem ser para o setor ou sem ser uma norma da empresa geral. Ele pessoalmente recebeu uma ordem e pessoalmente descumpriu-a. Então, a gente tem aqui a questão da insubordinação. E é a mesma ideia dos graus, né? Levar em consideração os graus, a advertência, a suspensão e, por último, a justa causa. A gente tem aqui também o abandono de emprego. O abandono de emprego requer a ausência continuada por 30 dias e ânimo, intenção de não mais trabalhar para o empregador. Então, eu tenho que ter uma ausência de 30 dias, direto, certo? 30 dias de ausência continuada, ou seja, seguida. E ânimos, eu tenho que ter intenção de não mais trabalhar para o empregador. Esse funcionário, além de faltar 30 dias, ele também tem que ter a vontade de não mais trabalhar para o empregador. Foi por um motivo que ele não quis mesmo ir trabalhar. E o abandono de emprego, ele serve todo um procedimento também. Ele tem a questão que você tem que chamar primeiro o empregado, noticiar em veículo de grande divulgação, a jornais, enviar cartas para casa desse empregado que está ausente, para aí sim você possibilitar fazer uma dispensa por justa causa. Então, ele também tem um procedimento a ser seguido, tá? Antes de você aplicar, antes de você poder fazer uma dispensa por justa causa com base no abandono de emprego. A gente tem o ato lesivo da honra e boa fama, praticada pelo empregado de atos por gestos ou palavras que ofendam a honra ou a boa fama de qualquer pessoa ligada ao serviço, empregador, superiores e hierárquicos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores. Não é caracterizada a justa causa quando o empregado agir em legítima defesa própria ou de outra. Então, eu estou falando aqui de ato lesivo à honra, eu estou ofendendo com gestos ou palavras o meu empregador, um cliente, um superior hierárquico, um fornecedor. Então, aqui são casos de atos de por palavras ou por gesto que ofendam a honra, a boa fama de uma pessoa, certo? Também é caso de dispensa ou justa causa. Aí eu também tenho as ofensas agora físicas. Eu já tratei das ofensas morais e agora eu estou trazendo as ofensas físicas, que são praticadas pelo empregado contra qualquer pessoa ligada ao trabalho, empregador, superiores hierárquicos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, entre outros, não é caracterizada a justa causa quando o empregado também agir em legítima defesa própria ou de outrem. Aqui já é o lado físico. Eu estou praticando um ato físico contra qualquer pessoa ligada ao meu trabalho. Então, também esse caso de ofensa física também leva à justa causa. Outra forma também de justa causa, outra possibilidade, é a prática de jogos de azar. Prática de jogos ilícitos não previstos na legislação. Por exemplo, o jogo do bicho, rifas não autorizadas, apostas de corrida de cavalo. Aqui no Brasil, a gente tem proibição dos jogos de azar. Então, se estiver fazendo um jogo de azar dentro do seu local de trabalho, também não é possível, é passível de dispensa por justa causa. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em razão de conduta dolosa do empregado. Hipótese somente aplicável aos casos em que a profissão efetivamente não pode ser exercida sem habilitação e desde que o dolo do empregado tenha sido comprovado. É a ideia do motorista que assume o risco, ele perdeu a sua habilitação porque ele se envolveu em um acidente sem ser no trabalho, e com esse acidente, ele perdeu a sua carteira de motorista.
Então, ele está impossibilitado de exercer a sua atividade na empresa. Então, e para isso, e por quê? Porque ele teve uma conduta dolosa, ele mesmo propiciou essa perda. Não foi um acidente qualquer, ele provocou esse acidente. Então, ele deu causa à perda da sua habilitação. Então, por isso, ele pode ser passível aqui da dispensa por justa causa, tá? E também, quando a gente trata de empregados domésticos, a gente também tem aqui outra possibilidade de dispensa por justa causa quando se trata de empregados domésticos. Aqueles outros casos de justa causa são para empregados normais, urbanos, tá? E quando eu falo de empregados domésticos, as justas causas estão lá no artigo 27 da Lei Complementar 150 de 2015, que trata sobre os empregados domésticos. E quais são as causas de justa causa dos empregados domésticos? Submissão a maus tratos de idosos, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de crianças sobre cuidado direto ou indireto do empregado. Então, está tendo um maltrato de algum desses moradores dessa casa, dessa residência, provocado por esse empregado doméstico. Aí eu tenho a prática de atos de improbidade, que a gente já viu também, a incontinência de conduta ou mau procedimento, condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desculpa que aqui é uma expressão só, tá? É condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. A mesma ideia do empregado urbano. Eu tenho uma condenação criminal, né, transitada em julgado, só que não pode ser aplicado o SUSIS, que é a suspensão. Então, se ele vai estar preso, o empregado doméstico ou a empregada doméstica não tem como continuar com aquele contrato e a causa de dispensa por justa causa. Aí eu tenho a desídia no desempenho das respectivas funções e a embriaguez habitual ou em serviço. Ato de indisciplina ou de insubordinação, continuando aqui no caso, os empregados domésticos, quando eu tenho uma justa causa, ato de indisciplina ou de insubordinação, certo? Abandono de emprego, assim considerada a ausência injustificada ao serviço por pelo menos 30 dias corridos, ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas em serviço contra qualquer pessoa, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ato lesivo à honra ou à boa fama, aqui eu acho que eu contra... Não, ato lesivo à honra, à boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador doméstico ou sua família, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Aqui a gente trata de empregador doméstico e na de cima contra qualquer pessoa. E a prática constante de jogos de azar. Então aqui a gente está falando tanto de honra quanto já físicas, né? Eu estou lesando a honra ou a boa fama do meu empregador. Ou então, eu pratiquei uma ofensa física. Então, isso aqui também causa de justa causa, tá? E eu tenho os requisitos da justa causa. Quais são os requisitos de uma dispensa por justa causa, gente? Ela tem que ser legal, ou seja, somente condutas expressamente indicadas em lei. A ideia que a gente já estava falando, que falou no começo da aula deste vídeo, né? Sobre a ideia da taxatividade do rol. Eu tenho um rol taxativo das questões de aplicação de justa causa. Então, esse enquadramento, o ato da justa causa, a prática de justa causa, eles têm que estar prevista e para ser enquadrada em uma indicativo de uma conduta que está prevista em lei. Aí eu tenho a proporcionalidade, o exercício pelo empregador do poder disciplinar. Sofre limitações. Deve respeitar uma proporcionalidade entre a gravidade da falta e o tipo de punição aplicável. A proporcionalidade decorre, portanto, da gravidade do ato faltoso. É o que a gente já estava falando. Eu tenho que saber sopesar, na ideia do empregador. O empregador tem que saber sopesar a aplicação de uma falta leve, grave e gravíssima, para justamente poder aplicar aqui a advertência, a suspensão e, por último, a justa causa. Ele tem que ter, esse empregador, saber fazer, endosar o seu poder disciplinar, tá? Por isso que
Por isso que a proporcionalidade da justa causa sofre limitações, porque justamente não posso aplicar uma sanção gravíssima, que é a justa causa, por uma falta leve, que, por exemplo, seria faltar apenas um dia de trabalho. Imediatidade. Assim que o empregador tomar conhecimento da prática de uma falta grave, deve aplicar a punição ao empregado, dispensando-o por justa causa. Deve ser levado em consideração o momento em que o empregador tomou conhecimento da falta. Aqui a ideia de imediato. O empregador, ao tomar conhecimento de uma falta grave ou de uma falta do empregador, o empregador, ao tomar conhecimento de uma falta do empregado, deve tomar uma atitude, deve aplicar uma punição ao empregado. Ele deve ser imediato. Ele tomou conhecimento, ele tem que tomar uma atitude. Ele não pode esperar uma semana, 15 dias, um mês para aplicar uma punição ao empregado por um ato acontecido 3 meses atrás. A ideia da dispensa por justa causa é a ideia da imediatidade. Ela tem que ser imediato. Eu tenho que ser agora. Aconteceu o fato e eu já estou punido. Eu não posso demorar. Eu posso demorar o prazo que eu estou investigando, se assim for. Mas eu não posso demorar nessa aplicação de sanção da punição da justa causa ao empregador, tá? Os outros requisitos também. A gente tem no bis idem, que também é a ideia aqui, que vem do penal, de não aplicar a mesma pena 2 vezes. Eu não posso aplicar a mesma pena ou a mesma sanção ao mesmo caso. Então, eu tive uma falta, certo? E eu quero punir 2 vezes. Não é permitido ao empregador punir a mesma falta com mais de uma sanção. Eu não posso querer puni-lo com, ao mesmo tempo, uma suspensão e aplicar uma justa causa. Eu não posso aplicar 2 sanções ao mesmo tempo para o mesmo fato, para a mesma falta. Caráter determinante da falta. Prática de ato faltoso deve ser efetivamente a causa do despedimento e este deve realmente ser a consequência da falta praticada. É a relação. Eu tenho que ter uma relação entre a falta e entre a punição. Então, o que levou à dispensa por justa causa daquele empregado foi aquela falta que ele cometeu. Foi aquela falta. Foi aquela agressão que ele cometeu. Então, aqui a gente tem o caráter determinante da falta. Foi aquela atitude, aquele ato que determinou a dispensa por justa causa. E a gente tem que ter um nexo causal, gente. O que é um nexo causal? Primeiramente, somente é possível considerar justa causa a falta praticada nos contornos do contrato de trabalho. Ou seja, deve haver um nexo de causalidade entre o ato praticado pelo empregado e o exercício das atividades decorrentes do contrato de trabalho. E a conduta do empregado deve se encaixar no tipo da justa causa prevista em lei. Correto enquadramento do fato. A norma legal, a gente também vem um pouquinho de penal, né? É o nexo causal. Eu tenho que considerar justa causa apenas a falta, o ato praticado. Ou seja, eu tenho que ter um nexo de causalidade. Eu só estou aplicando essa falta por conta da situação de ter ocorrido a falta. Porque isso é questão de falta. Isso é questão de falta grave. Então, por isso que eu estou aplicando a dispensa por justa causa. Então, existe um nexo de causalidade entre o ato e o exercício das atividades de trabalho. Então, o exercício das atividades decorrentes. Então, o que aquela falta aconteceu foi por quê? Por conta de uma situação de enquadramento desse fato numa situação, num contrato de trabalho, né? Eu estou tratando também de situações de trabalho. Então, eu tenho que ter esse enquadramento, eu tenho que ter esse nexo causal entre a situação da falta e o que ocorreu, o que decorreu dessa falta, né? Certo? Aí a gente termina aqui pela delonga nesse vídeo, para não ficar tão grande, a gente acaba esse vídeo aqui, o 4, na questão da dispensa por justa causa, e no próximo vídeo a gente continua falando agora sobre pedido de demissão. E lembrando, pessoal, se houver qualquer dúvida quanto à dispensa por justa causa ou qualquer outro tema que a gente está tratando, mandem mensagem no WhatsApp, mandem mensagens também no vídeo do YouTube, no próprios comentários, que a gente vai tirar essa dúvida com vocês, vai conversar para justamente sanar, tá? E outra coisa, uma dica muito boa para você estar estudando as questões de dispensa por justa causa é abrir o código. Peguem a CLT e leiam um artigo
tá? O artigo 458, ele vai explicitar, falar bem claramente, 452, desculpa, o 452 vai falar bem expressamente quais são as causas da justa causa. E você vai analisando e vendo que todos os casos que a gente tratou aqui se enquadram em alguma situação do 452, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.